determina que não sejam lançadas contas únicas da chamada taxa de rateio para condomínios com medição individualizada. Aliás, Jéssica, isso já tem provocado muita polêmica dentro dos condomínios. Há muitos debates relacionados a essa situação toda. Vamos saber mais? Seja bem-vinda. Boa tarde, Jéssica. É verdade, Sérgio. Ao longo dos anos, dos meses, muitos síndicos, inclusive, se manifestaram contra essa medida que estava sendo praticada pela DESO. Eles não queriam que a responsabilidade fosse deles. E também os moradores desses condomínios que não queriam pagar por uma coisa que eles não consumiam, né? Nós vamos conversar aqui com a doutora Elza Missano, que é da Procuradoria da Defesa do Consumidor, do Ministério Público, para ela falar sobre essa decisão da Justiça, sobre essa sentença, favorecendo, claro, os condomínios, quem mora nos condomínios e os síndicos, né, doutora? Exatamente. Muito boa tarde a você, boa tarde ao Sérgio e a todos os telespectadores. De verdade, o Ministério Público, quando nós ajuizamos essa ação, nós tivemos aí uma investida da Companhia de Saneamento à época para a emissão da conta única. E vários síndicos e vários consumidores estiveram no Ministério Público para formalizar sua reclamação. Porque isso forçava, na verdade, Jéssica, uma solidariedade que a lei não autoriza. Então, o que acontece com a tarifa única? O condomínio, seja ele vertical ou horizontal, ele recebia apenas uma conta de serviço com base no valor, no volume de água que entrava no medidor, no totalizador. E o síndico queria fazer essa divisão com relação aos outros hidrômetros individuais, né, diante da individualização. Então, houve a concessão da tutela antecipada e agora a confirmação com a decisão judicial proibindo essa emissão de tarifa única, né? Então, agora, cada consumidor deverá ter no seu medidor feito a leitura normalmente pela Companhia de Saneamento e, a partir daí, emitida a sua fatura. Ele vai pagar exatamente como você disse, por aquilo que ele efetivamente vai consumir. Então, isso também é muito importante, porque essa ação ela foi ajuizada não somente contra a DESO, mas também contra a Agrese, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos aqui do Estado de Sergipe, porque foi através de resolução da Agrese que foi modificado o Regulamento Geral da Companhia. Para essa decisão, cabe recurso, doutor? Cabe sim, cabe recurso ao Tribunal de Justiça, né? Mas nós estamos muito confiantes, porque o Tribunal tem sempre mostrado e tem sido sempre, tem correspondido sempre aos reclamos da sociedade nos seus interesses mais caros, como, por exemplo, a questão relacionada à própria saúde pública, questões relacionadas à distribuição de água, né? E, efetivamente, todas atreladas aí à própria defesa do consumidor. Nós procuramos a DESO, que disse que não vai se manifestar por enquanto, porque ainda não foi notificada da decisão. Aí agora a gente muda de assunto para falar sobre um outro problema e uma decisão da Justiça também, que é relacionada aos terminais aqui de Aracaju. Entre eles, o Leonel Brizola, que já, esse sim, tem uma sentença estabelecida com relação à estrutura, que precisa de mudanças e atestado de regularidade. Isso, o terminal Leonel Brizola foi o primeiro terminal que o Ministério Público fez a fiscalização, e aí nós pedimos à época que a própria Defesa Civil do município de Aracaju e que o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe também informasse ao Ministério Público as questões relacionadas à segurança. E foram apresentados relatórios tanto da Defesa Civil como do Corpo de Bombeiros, com indicação de irregularidades. Isso fez com que o Ministério Público movimentasse essa ação. E agora houve, efetivamente, a sentença, como você muito bem disse, não precisando de dilação probatória, de outras provas, como testemunhas, por exemplo, porque já as questões estão postas ali nos relatórios. E aí houve o reconhecimento com a determinação judicial para que em 60 dias a SMTT promova toda a regularização corretiva das inadequações estruturais que existem no terminal e, ao mesmo tempo, apresente também em 30 dias o atestado de regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. São questões técnicas, mas extremamente importantes para garantir a segurança do usuário. Com relação aos outros terminais, há alguma medida também para a atualização, a reforma, né, a mudança na estrutura desses abrigos, na verdade, dos terminais, de fato?
Então, após essa primeira fiscalização que fizemos no Leonel Brizola, nós sentimos a necessidade também de fazermos a fiscalização nos demais terminais. Então, mesmo procedimento, relatórios da vigilância, relatórios do Corpo de Bombeiros, relatório da Defesa Civil, inadequações apontadas, ação civil ajuizada. Então, todos os terminais de integração hoje já estão com ações civis públicas para garantir a segurança dos consumidores. Com relação aos demais terminais, nós também já temos a tutela de urgência, né? Estamos agora aí aguardando toda a parte procedimental de defesa relacionada aos demais terminais. Doutora, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para a senhora, porque é um trabalho árduo mesmo, mas dá muito certo o trabalho da doutora Elza Missano, sempre atendendo às questões da população, porque é o consumidor, a população, quem recebe o serviço, quem merece o serviço, que faz a reclamação e provoca o Ministério Público. Inclusive, nós entramos em contato com a SMTT, que disse que as obras nos terminais já foram iniciadas. Verdade, Jéssica, é sempre um trabalho árduo, necessário, insubstituível. Excelente trabalho, admirável trabalho, sempre falamos isso com relação à nossa promotora, a doutora Elza Missano. Muito obrigado a você, muito obrigado, doutora Elza, e é muito importante nós termos essa sensação também, eu diria essa conscientização, além dessa sensação do nosso direito, que é nosso. A gente tem essa sensação, mas a gente tem também essa conscientização. Isso precisa acontecer o tempo todo sem parar. Vide esse caso, por exemplo. Você consome e você paga, mas você paga por aquilo que você consome, nada mais que justo, não é verdade? Eu próprio, eu não tenho culpa de viver sozinho, né? Eu moro sozinho, num apartamento pequeno. Há outras versões de apartamentos, é só um exemplo, dentro do meu condomínio, de 2 dormitórios. Moram ali 4 pessoas. Eu vou dividir com ela da mesma forma? Eu consumo mesmo que 4 pessoas? Muitíssimo pelo contrário. Aliás, praticamente não há consumo, é uma cobrança mínima. Então, façamos o que é justo. Você paga por aquilo que você consome e não tem conversa. O terminal também. Tem que haver essa fiscalização sempre constante e sistemática. São 12 horas e 7 minutos. Atenção aqui, gente, ó.